tema do imposto único é antigo. A primeira vez que eu escrevi sobre o tema foi em 1991, portanto já se vão quase 25 anos, quando, num artigo na Folha de São Paulo, que eu chamei de Por uma Revolução Tributária, lancei a ideia que, em realidade, é um sonho de economistas há muito tempo, né? Falar em imposto único hoje, em pleno século XXI, parece novidade, mas não é. Há mais de 400 anos, no século XVIII ainda, começo 1700, 1680, já se falava no ideal da implantação de um imposto único, né? Os fisiocratas, Quesnay mais especificamente, foi um grande defensor dessa tese, porque desde os tempos pré-históricos que a questão tributária já vem incomodando a sociedade, já vem, em termos de carga tributária, se ampliando ao longo da história, e, portanto, alternativas que busquem simplificar o sistema, trazer mais visibilidade, mais transparência ao sistema tributário, tem sido uma preocupação constante e permanente de economistas, como eu disse, há 300 ou 400 anos. E a pergunta que, logicamente, fica é a seguinte: mas por que esse tema volta depois de tanto tempo, né? Se fosse, e eu ouço às vezes essa pergunta, né? Se o imposto único fosse tão bom, por que ele já não foi implantado há muito tempo, já que há muito tempo os economistas falam sobre isso? Ou outra pergunta correlata: se ele é tão bom, por que nenhum outro país tem ainda o imposto único? E a razão de nós estarmos voltando a discutir o tema do imposto único é muito simples, é muito clara. E eu faço esse pequeno preâmbulo antes de iniciar a questão da reforma tributária propriamente dita. O sonho do imposto único, como eu disse, é antigo, mas ele nunca conseguiu ser efetivamente concretizado por uma causa muito objetiva e muito clara. Em realidade, o porquê ele volta agora, eu vou tratar um pouco mais à frente. Mas ele não foi viabilizado no passado pela razão simples: nunca se conseguiu identificar uma base tributária, ou seja, um fato tributável, que seja suficientemente amplo para permitir que, com apenas um imposto, com alíquota módica, o Estado consiga arrecadar o que ele necessita para o custeio das suas atividades. Está claro isso? Quer dizer, nunca se conseguiu identificar sobre o que incidiria esse tributo único. Os fisiocratas que eu mencionei sugeriram que o imposto único incidisse, isso no século XVIII, sobre o bem que, na época, era o de maior valor e de maior importância para as atividades econômicas, ou seja, a terra. Então, os fisiocratas defendiam que o imposto único deveria incidir sobre o valor da propriedade fundiária, o valor da terra, que era o bem de produção mais importante na época, né? Por que nunca se conseguiu implantar esse imposto? Fora as razões políticas, evidentemente, da força política dos proprietários de terra, o fato é que o valor da propriedade, terra, não era suficientemente alto para permitir que, com uma alíquota módica, o Estado arrecadasse 5, 6, 7, 8, 10, 12% do que ele necessitaria do PIB nacional para sustentar suas atividades. E isso por quê? Porque o valor da terra era baixo. Precisariam achar uma base tributária mais ampla para permitir que, com uma alíquota baixa, o Estado arrecade o que ele necessita. E por que a alíquota baixa? Por que não pode ser a alíquota alta? Porque a alíquota alta induz a quê? Evasão e sonegação. Então, são coisas muito claras. Quanto maior a alíquota nominal de um tributo, maior o estímulo, o prêmio, a sonegação e a evasão. Mais os indivíduos que buscam se evadir da tributação vão achar formas de planejamento tributário ou de aberta e franca evasão e sonegação para fugirem dos tributos. Então, não adianta nada eu ter um imposto único incidente sobre o valor da terra com uma alíquota de 30% ou 40% do valor deste fato econômico. Por quê? Porque ele vai, inevitavelmente, levar a uma altíssima sonegação, uma elevadíssima evasão, ao próprio depauperamento do fato tributário que está sendo objeto dessa tributação.
Então, o imposto único nunca conseguiu se implantar